A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para nós estudarmos a palavra do Senhor. Eu vou pedir para você, por gentileza, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. São dois versículos bem conhecidos desta carta. Eu quero fazer a leitura, depois nós vamos orar e então vamos dar início à nossa série de estudos. E hoje vamos falar sobre a carta aos Romanos. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite, porque nos reunimos mais uma vez para estudar a tua palavra. Nós estamos em uma série de estudos procurando compreender um pouco mais sobre a aliança que o Senhor fez com o teu povo, desde que o pecado entrou na humanidade, desde a queda de Adão, quando o Senhor então prometeu o descendente da mulher, o Redentor que nos resgataria da condenação e da ira e nos justificaria através do seu sangue. Nesta noite que o seu Espírito clareie o nosso entendimento sobre as orientações doutrinárias que o apóstolo Paulo deu à igreja de Roma, que juntos possamos compreender a tua palavra e crescer através da vida de comunhão, do entendimento das Escrituras, para que possamos falar do teu amor, ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito através da sua igreja. Nós te agradecemos por esse momento juntos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos numa série de estudos que deu início lá no livro do Gênesis. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando a chamada aliança, ou pacto da aliança, ou aliancismo. O que isso significa? Que nós estamos procurando compreender toda a Bíblia em uma só aliança, não dispensações, mas Deus que desde o Éden, desde que Adão pecou, ele então prometeu o descendente da mulher. E tudo o que aconteceu desde então aponta para a revelação da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todos os acontecimentos, as profecias, os rituais que eram realizados, toda a simbologia, a promessa feita aos patriarcas, a começar por Abraão, a maneira como Deus conduziu o povo à escravidão do Egito e depois o resgatou, a peregrinação no deserto, a entrada na terra prometida, os 10 mandamentos que foram dados para o povo, tudo isto tinha um único objetivo: revelar que ao homem, por si só, pelas suas obras, é impossível ele alcançar a salvação. Então nós já estamos agora no panorama do Novo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento a gente terminou com o profeta Malaquias prometendo que viria um profeta que anunciaria o caminho do Senhor. O profeta foi João Batista anunciou a vinda de Cristo, Cristo veio. Nós estudamos os evangelhos, estudamos não só os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como o evangelho de João, que mostra a divindade de Jesus. Semana passada, os Feitos dos Apóstolos, ou o livro de Atos dos Apóstolos, e hoje, uma das cartas mais consideradas como teológicas ou doutrinária do Novo Testamento, que é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, tá bom? Então nós vamos estudar esta carta e vamos extrair dela algumas lições do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Então começando aqui, introdução, eu vou virar porque eu não enxergo a TV. Hoje teremos o privilégio de estudar a carta de Paulo aos Romanos. Faremos uma leitura cuidadosa e sistemática desta carta e veremos que ela mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e dos gentios. Primeiro ponto, Paulo escreve à igreja com a intenção de fazer missões. Paulo queria pregar o Evangelho na Espanha. E como é que Paulo justifica
isso a igreja de Roma, que era uma comunidade próxima e que tinha condições de sustentar o apóstolo Paulo. Eles não conheciam Paulo pessoalmente, algumas pessoas conheciam, mas Paulo não havia estado ainda em Roma, mas ele precisa passar por Roma para depois descer à Espanha para plantar igrejas lá. Então Paulo ele vai escrever uma carta para a igreja de Roma explicando a condição a que todos os homens foram submetidos por causa do pecado, que a lei de Deus coloca todos os homens debaixo de juízo, mas que em Cristo há uma nova lei, a lei do Espírito, que se encerra lá no capítulo 8, e depois Paulo começa a falar sobre essa nova vida em Cristo Jesus. E Paulo escreve à igreja de Roma da seguinte maneira: olha, como eles vão ouvir se não há quem pregue? E Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a igreja precisava conhecer a doutrina de Paulo, precisava acreditar na vocação de Paulo, compreender as razões pelas quais ele queria ir para a Espanha, para dar suporte para ele, espiritualmente e financeiramente. Então essa é a intenção de Paulo, e ele vai escrever essa carta e explicar o que ele entende a respeito do evangelho e da salvação em Jesus Cristo. E o objetivo dele é o seguinte: olha, Cristo Jesus é o único caminho, é o único Salvador, tanto para os judeus quanto para os gentios. Revela que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Ele vai mostrar à igreja que por causa do pecado todos nós fomos submetidos à condenação eterna. Então, a única maneira de você ser livrado desta condenação é através da justificação de Jesus. O que isso significa? Que Deus não vai punir? Não, porque Deus é justo, e se ele tem uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Como é então que nós somos absolvidos? Porque Jesus foi punido em nosso lugar. Então Deus não deixou de cumprir a lei. Na verdade, Deus cumpriu a lei. Ele condenou o próprio Filho no nosso lugar. E Cristo se fez justiça por nós, e os seus méritos são aplicados, nos justificando diante de Deus o Pai. Então, o que é que nós vamos aprender com essa carta do apóstolo Paulo? Nesta carta, aprenderemos que a natureza adâmica que domina o velho homem é destronada pela fé em Cristo. Todos nós temos uma mesma origem. É por isso que nós estamos falando sobre a aliança de Deus. Somos todos absolutamente iguais. Somos todos irmãos. Todos nós estamos no mesmo barco no que diz respeito ao representante da nossa raça. Quem é? Adão. Adão é o pai da humanidade. Todos os homens pecaram quando Adão pecou. Quando Adão desobedeceu a Deus, quando Adão caiu, toda a humanidade caiu. Então Adão é o representante de todos os homens. Aprenderemos que é possível viver em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Paulo também vai ensinar nessa carta que a atuação do Espírito Santo é fazer uma união mística, uma união espiritual entre nós e Cristo. Nós estamos unidos a Jesus através da ação do Espírito Santo em nós. Como é que eu tenho certeza de que eu sou salvo? Resposta: eu sou habitado pelo Espírito Santo. Então Deus habita em mim. Jesus enviou o seu Espírito para nos preservar, para nos guardar como essa herança, né? Assim como quando você vai a um determinado lugar para comprar alguma coisa e você não faz o pagamento total, você diz assim: olha, eu vou deixar aqui um sinal, né? Uma garantia. E a pessoa diz assim: então quando você voltar, você leva o produto. Cristo, na sua primeira vinda, deu-nos a garantia. Qual? Ele foi e deixou o Espírito que em nós habita. É a prova de que ele virá uma outra vez para completar a redenção. Então, o plano da redenção foi determinado por Deus, mas ele ainda não está completo. Por quê? Porque a palavra redenção significa comprar algo. Então, Deus nos comprou através do sangue de Jesus, mas ele ainda não nos levou para estar com ele eternamente. A nossa salvação foi
imediata, porque nós somos tirados de debaixo de condenação. A nossa salvação é processual, porque a gente está se santificando todos os dias com as disciplinas espirituais, orando, lendo a palavra de Deus, buscando conhecer a vontade de Deus, mas ela será então definitiva quando Jesus voltar e nós não estaremos mais sob o poder do pecado. Nós não estamos debaixo da culpa, mas ainda influenciados pelo poder do pecado. Veremos que esta carta é um chamado à liberdade cristã. Se a lei nos colocou debaixo de condenação, a nova lei, a lei do Espírito, nos dá a liberdade para vivermos segundo a vontade de Deus. Quem é o autor da carta? Bom, primeiro, existe um consenso entre teólogos e biblistas, né, de que a carta aos Romanos é de autoria de Paulo. Está em Romanos 1, verso 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então tem suas credenciais, a autenticidade do seu chamado e a maneira como ele se apresenta. Ele escreveu com o auxílio de Tércio, seu amanuense. Olha lá, Romanos, capítulo 16, o versículo de número 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúda no Senhor. O que é um amanuense? Amanuense é uma pessoa que escreve, né? Então Paulo falava e ele escrevia. A autoria de Paulo, mas quem escreveu foi Tércio. Não confunda com Hércio, né, Hércio? O amanuense atuava na redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo. Local e data. Paulo escreveu aos Romanos provavelmente entre os anos de 56 e 57. Algumas bíblias de estudo data 58 depois de Cristo, período do inverno. Estava na cidade de Corinto, capital da província romana de Acaia, no território da Grécia. Paulo permaneceu pelo menos 3 meses na Grécia por ocasião de sua última visita a Jerusalém. Nós temos este registro lá em Atos, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, Paulo, então, na terceira viagem missionária, vem à Grécia. E olha só o verso 3. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. É exatamente daqui, da região ali da província romana de Acaia, na cidade de Corinto, que Paulo escreve aos romanos, demonstrando seu interesse em pregar na Espanha. Quais os destinatários? Romanos 1,7 mostra, olha só, de modo bem claro, os destinatários da carta. Diz assim: a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pergunta: quem seria, pois, esses todos os que estais em Roma? Resposta: a igreja, que era formada por judeus e gentios. Uma das primeiras tensões que a igreja enfrentou foi exatamente essa diferença entre aqueles que tinham a herança judaica e os que vieram do paganismo. Então, havia muita disputa na igreja. Se você ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando o ministério de diaconato é instituído, é resultado de um problema que existia na igreja. Qual era o problema? A igreja, numa grande assembleia, levantou uma queixa, dizendo que as viúvas dos judeus, elas eram bem assistidas à medida em que as viúvas gregas estavam sendo desamparadas. Então, a igreja, ela tinha essa tendência, por causa do patriotismo, por serem conterrâneos, os judeus cuidavam mais dos seus compatriotas. E aí os outros que se convertiam ao cristianismo sofriam uma espécie de, não necessariamente preconceito, mas uma certa retaliação.
eles eram muito limitados na atuação da igreja. Paulo tem uma intenção clara na carta aos Romanos, ele está dizendo assim, olha, tanto judeus quanto gentios, todos foram encerrados, foram submetidos ao juízo de Deus. O único salvador de ambos os povos, de ambas as etnias, é Jesus Cristo. A carta possui, então, também, é claro, uma natureza atemporal. Ela não está presa só naquele tempo, porque ela foi inspirada por Deus. E, como tal, transcende as barreiras do tempo. Então, todos os conselhos que Paulo deu à igreja de Roma é aplicado a nós, porque é a palavra de Deus, ok? Então, nós tínhamos lá uma igreja mista. A forma que Paulo escreveu, chamada de forma literária, né? Os irmãos sabem que as escritas, elas variam, há muitas maneiras de se escrever. Naquela época havia um padrão de escrito que foi utilizado por Paulo, né? A carta segue o modelo de outros documentos do primeiro século da era cristã. O esboço obedece à ordem desse tipo de documento, tendo sempre, olha só, uma oração e uma saudação. Então, se nós pegarmos lá Romanos 1:1, olha só, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele faz a sua oração, né, o reconhecimento do seu chamado, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. No verso 7, a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, agora uma saudação. Já no verso 8, ele ora de novo, primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. E aí, no verso 16, ele conclui com outra saudação. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sempre seguindo essa toada, né? essa intenção de mostrar que Cristo salva tanto o judeu quanto os gregos. Uma forma literária bastante comum nos dias de Paulo era a escrita em forma de diálogo. Em capítulos mais à frente, Paulo vai mostrar isso. Ele faz uma afirmação, levanta uma pergunta, dá uma resposta, questiona a resposta, apresenta uma outra defesa, era uma técnica de escrita. Quando a gente estuda hermenêutica, que é a ciência de interpretação, a gente entende isso, que os textos eles variam. Por exemplo, quando você assiste um julgamento, como hoje, né, teve, eu não sei se já terminou, o STF estava fazendo lá o julgamento sobre a condenação em segunda instância. Cada ministro dá um parecer diferente. Por quê? Porque eles têm uma hermenêutica jurista diferente. Eles olham os textos, o processo, e eles têm uma avaliação diferente. Depende de como eles compreendem o texto, depende das crenças. Parece estranho, né? Você fala assim, mas um juiz, dependendo da crença dele, se ele é um cristão, se ele é um ateu, se ele é um espírita, se ele é um agnóstico, o juiz ele interpreta as leis de uma maneira diferente, porque isso chama-se pressupostos. Paulo está apresentando uma carta com os pressupostos judaicos, porque ele é judeu. Então ele escreve aos irmãos do ponto de vista de um judeu, mas agora chamado ao apostolado. Então ele trava esse diálogo na leitura desta carta. Vamos lá. Um pouquinho sobre o conteúdo. O conteúdo trata de alguns temas bem específicos, como, por exemplo, a pecaminosidade do homem. Paulo vai deixar muito claro na carta aos Romanos que todos nós somos pecadores, Romanos 3:23, e destituídos estamos da glória de Deus, que a salvação ela vem de Deus, não há salvação por méritos, não há salvação pelas obras, que a justificação é somente pela fé, nada, nem penitência, nem observação da lei, nem qualquer rito do Antigo Testamento justificaria quem quer que fosse, judeu ou grego. A justificação é pela fé em Jesus. E graça divina. Nada do que eles haviam recebido era por merecimento, tudo era
dom, favor imerecido. Logo depois das palavras de saudação, observamos a seção que trata sobre a manifestação da justiça de Deus mediante a fé. Lá no capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo faz duas asseverações, duas afirmações. O que ele diz? Ele diz que toda a criação, tudo o que existe, tem uma finalidade, é revelar que Deus existe. Ele diz que a criação revela os atributos invisíveis de Deus, que Deus é Deus, sua divindade, e que Ele é eternamente poderoso, seu eterno poder. Só que essa revelação que os homens, ao olhar para a criação, recebem, ela não é suficiente para salvar as pessoas. Ao contrário, ela é, na verdade, utilizada como acusação. E ele diz que, por essa razão, todos os homens estão indesculpáveis ou inexcusáveis, que era uma acusação diante de um tribunal romano, sem direito de defesa. Ele está dizendo, ninguém consegue se defender diante de Deus. Paulo mostra a necessidade espiritual que os gentios e os judeus, ou seja, toda a humanidade, tem da salvação em Deus. Ele vai mostrar que há um plano salvífico que é revelado somente através do Evangelho. A criação revela que Deus existe para condenar o homem. O Evangelho revela que Deus existe para salvar o homem. Então, nós chamamos de revelação geral. Todos os homens, até mesmo os que se dizem ateus, sabem que Deus existe. Por quê? Porque dentro de nós somos seres adoradores por criação. Deus nos criou seres adoradores. O nosso coração já tem um senso da divindade, né? João Calvino chamava de sensus divinitatis, né? O homem tem ele sabe que Deus existe. Embora ele pega essa revelação e ele sufoca ela por causa da injustiça, Paulo disse isso. Então, quando alguém rejeita o Evangelho, não é simplesmente porque ele não crê que Deus existe. Ele até crê que Deus existe, mas ele vai resistir à revelação. Por quê? Por causa do seu pecado, porque ele não quer conhecer a Deus. Lembra de João? João disse que ele é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque à medida em que eu me aproximo de Jesus, eu enxergo a minha condição de miséria. Então, o desinteresse das pessoas pelo Evangelho é por causa do pecado. O pecado é que nos afasta de Deus. Então, somente através de Jesus a salvação. Do capítulo 5 até o capítulo 8, no finalzinho, verso 39, Paulo mostra a ação santificadora do Espírito Santo no processo da salvação. Aí Paulo vai falar que o Espírito Santo, ele vai agir aplicando em nós todos os benefícios conquistados por Cristo, desde a redenção, a remissão, a justificação, o perdão, a expiação, e todas estas bênçãos são aplicadas a nós através da ação do Espírito Santo. Paulo escreve no capítulo 8 que a gente pode passar pelo que for nessa vida, fome, nudez, perigo, espada. Ele diz que nem altura, nem profundidade, nem largura, nem principados, nem potestades, absolutamente nada pode nos separar. Vejam, irmãos, nada tira a nossa salvação, porque a salvação não é conquistada por esforço próprio, a salvação foi dada. Deus não toma aquilo que Ele nos deu, porque se eu perder, então não é dado, é conquistado. Só tem direito de perder quem conquista. Você não dá um presente a alguém e depois vai lá e toma. Então a salvação é uma conquista de Jesus para nós. O reino é esse reino maravilhoso em que aqueles que são chamados e guardados até a sua segunda vinda. João 17, Jesus ora pela sua igreja. Ele diz que de maneira nenhuma se perderá aqueles quem o Pai lhe deu. Então, salvos porque Cristo conquistou esta salvação e o Espírito Santo aplica esses benefícios em nós. Aí Paulo
ele vai dizer lá, a partir do verso 28, ele diz assim, que todas as coisas, quais coisas? As coisas que ele se refere no capítulo 8. Todos esses benefícios, justificação, expiação, santificação, redenção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está dizendo, olha, tudo que Deus fez, Ele fez para completar a vossa salvação. Por isso que no verso 30 ele diz assim, que aos que predestinou, estes também chamou. Aos que chamou, estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Notem, ele fala do passado, do presente e do futuro. Então, está tudo garantido, está todo no pacote da redenção. Nos capítulos 9 ao capítulo 11, encontramos a teologia paulina, a teologia de Paulo, a respeito do tratamento de Deus para com Israel e o seu povo. Paulo vai falar então, e Israel? Israel é salvo, não é salvo? Vai ser salvo depois, quando Jesus voltar, vai ter a dispensação de Israel? E ele então faz uma afirmação muito importante. Nem todo o que é nascido em Israel é de fato israelita. O que é que ele está dizendo? Que para ser um israelita não é uma questão de genealogia, mas uma questão de eleição. Todos nós fomos chamados em Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus já me via e via você. É por isso que ele prometeu uma descendência como a areia da praia, como as estrelas do firmamento. São revelados os três aspectos deste tratamento. Como Deus tratou com Israel no passado, como ele trata no presente e como ele tratará no futuro. Na última sessão, Paulo mostra o lado prático do Evangelho, na transformação de vidas, 12 ao 15, 3, o capítulo 12 ao capítulo 15, verso 3. A conclusão da carta, tratando do empreendimento missionário do apóstolo e algumas recomendações finais, estende-se do capítulo 15, 14 ao 16, 27. Então é quando ele vai falar sobre o seu desejo de pregar na Espanha. Qual o propósito da carta de Paulo aos Romanos? Bom, primeiro, uma leitura cuidadosa da carta aos Romanos nos mostra que essa carta não possui apenas um único propósito, mas ela tem vários propósitos. Vamos lá. O principal é apresentar Paulo aos Romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada em Roma. O principal objetivo de Paulo é mostrar para a igreja de Roma que ele é um apóstolo, qual é o conteúdo daquilo que ele prega, por que ele tem que pregar, ele diz porque todos estão condenados, e apresentar-se à igreja, porque ele vai passar por Roma antes de ir para a Espanha. Então, quando recebessem a carta, eles já entenderiam a doutrina do apóstolo Paulo. Por fim, o apóstolo deseja pregar na Espanha e precisava de uma comunidade próxima para lhe ajudar. Então está lá em Romanos 15, 24 e o versículo 28. Olha lá, o 15 e 24, ele diz assim, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então ele já deixa claro, eu quero primeiro passar em Roma, quero usufruir da companhia de vocês e ser enviado para a Espanha pela igreja de Roma. Verso 28. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então Paulo já está deixando claro para a igreja que ele vai ficar em Roma, e de Roma ele quer ir para a Espanha. Qual a fundamentação doutrinária da carta? A carta aos Romanos é considerada a mais teológica dentre todas as outras escritas por Paulo. Se você ler todas as 13, você vai ver que a carta aos Romanos é a que mais tem estrutura teológica. É a carta em que ele mais ensina sobre a ação salvadora de Deus através de Cristo e a ação preservadora do Espírito Santo. O forte conteúdo doutrinário desta carta é, sem dúvida,
o mais completo do Novo Testamento. Temos que conhecer a carta aos Romanos. A razão de muitos crentes não terem maturidade espiritual se baseia exatamente pelo fato de muitos terem interesses, às vezes, em textos do Antigo Testamento, narrativas históricas e pouquíssimo conhecimento doutrinário. Então a gente aprende desde criancinha, né, as narrativas de José, de Moisés, do dilúvio, da criação, da escravidão no Egito, de Sansão, Daniel na cova dos leões. Só que isso são textos, narrativas, para dar uma base à mente de uma criança. Mas a gente não pode ficar a vida toda na igreja sem conhecer a doutrina, né? Sem comer o tutano. Então, assim, você vem para a igreja, você toma leite, mas você cresce, você precisa aprender a comer alimento sólido. O crente tem que conhecer doutrina, tem que conhecer doutrina. Muitos jovens abandonam a igreja e vão para o mundo porque não conhecem doutrina, não entendem. Eles acham que a igreja é só um lugar de vida em comunidade, com a família, com os amigos, e não tem essa experiência com o evangelho. E nós precisamos, irmãos, conhecer a doutrina bíblica, isso é fundamental. Então a carta aos Romanos é ótima para você entender isso. A carta aos Romanos trata de alguns temas considerados mais profundos do cristianismo. Por exemplo, as doutrinas da eleição, da predestinação, da justificação, da glorificação e da herança eterna. Todas estas doutrinas são bíblicas. Recentemente tem surgido um debate levantado nas mídias sociais pelo pastor Silas Malafaia, atacando os calvinistas, os presbiterianos, dizendo que a doutrina da eleição não tem fundamento bíblico. Um absurdo. Quem teve a oportunidade de ver o vídeo dele, ele falou uns 30 versículos. Nenhum deles ele expôs o contexto. Citar versículo não significa conhecimento bíblico. É como citar uma frase sem contexto. Porque todos os versículos que ele citou, se analisados à luz do contexto bíblico, mostrariam exatamente o contrário do que ele tem ensinado. Por que essa preocupação? Porque, graças a Deus, está crescendo no Brasil o número de jovens que estão estudando a Bíblia. E, geralmente, pastores renomados, pastores que estão na mídia, são riquíssimos. Eles têm um império absurdo. E o conhecimento da doutrina bíblica não só liberta a mente das pessoas do misticismo, da teologia da prosperidade, do triunfalismo, como torna-se uma voz de oposição àquilo que tem gerado tanta riqueza para esses homens. Daí vem a preocupação. Então, não existe a ideia de que a doutrina da eleição ou da predestinação não é bíblica, ela está na Bíblia. É mais bonito alguém dizer assim, eu não entendo, do que dizer que a Bíblia não ensina isso. Porque a Bíblia ensina, sim, está nas Escrituras. Todos os pais da igreja, desde a época de Agostinho, passando pelo período antes da Reforma Protestante, os grandes estudiosos e teólogos, os concílios da igreja, os sínodos, as confissões, tudo foi elaborado defendendo a teologia da eleição. Aí vem um pastor contemporâneo e diz que está todo mundo errado há quase 2000 anos e que ele está certo. Então tome muito cuidado com esses pregadores que têm surgido aí contra a doutrina da eleição. Paulo mostra que essa doutrina é a cátedra, né? Ela é a cadeira, é o trono onde se assenta todo o demais entendimento. O Evangelho revela que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. É isso que significa o nome Jesus, Deus chamando para si um povo. Qual o valor espiritual da carta? Paulo mostra à igreja que o pecador pode encontrar redenção na poderosa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, só existe um caminho de salvação, Cristo Jesus revelado através do Evangelho. O Evangelho é loucura para o mundo. Eles não aceitam
mas para aquele que crê é o poder de Deus para a salvação. Olha aqui dois exemplos interessantes. Agostinho, um bispo da cidade de Hipona, ele teve a sua vida mudada ao ler Romanos. Ele leu lá Romanos 13:13. Agostinho era um homem muito lascivo, muito libertino, né? Era um homem que vivia nos cabarés da vida, praticava orgias, bebia, era um homem que vivia dissolutamente. Um dia ele, lendo Romanos 13:13, foi tocado por Deus, que diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Ele foi impactado por esse texto bíblico e ele então começou a dar ouvidos à pregação que a sua mãe Mônica fazia. E aí Agostinho se converteu. Agostinho se converteu numa época em que o pensamento da filosofia platônica estava fazendo as pessoas abandonarem a fé, né? Agostinho é chamado de o precursor do neoplatonismo, da filosofia cristã. Por quê? Porque Agostinho foi um homem tão inteligente que ele dizia assim: olha, vocês não precisam abandonar a filosofia. Antes, a filosofia é um instrumento de Deus para a arte de pensar. E ele falava assim: se você não entendes, crê. A fé precede, o intelecto segue. Ele dizia, às vezes a gente não entende as coisas da palavra, mas creia, porque a fé vem antes e depois o intelecto, ele segue, ou seja, Deus abre a mente daqueles que creem para que eles entendam o evangelho cada vez mais. Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, dia 31 de outubro agora nós vamos comemorar 502 anos do movimento da Reforma Protestante. Martinho Lutero também foi impactado lendo Romanos capítulo 1, verso 17. Lutero, ele entrou no mosteiro, levando vida monástica, levando vida de agostiniano, era um mosteiro com o pensamento doutrinário de Santo Agostinho. Ele praticava penitências, ele subia escadas de joelho, fazia longos jejuns, orações, cânticos, horas e horas a fio, e ele mesmo assim se sentia ainda sob o juízo de Deus. Ele não conseguia se ver livre dessa sensação de que ele seria condenado ao inferno. E mesmo praticando todas estas coisas, todos esses rituais, ele não se sentia livre disso. Foi um dia que, lendo Romanos 1,17, ele entendeu. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Lutero entendeu que a salvação ela é pela fé em Cristo Jesus, que não haviam obras e que nada do que ele fazia poderia libertar sua mente da sensação de inferno. Fazendo uma revisão, vamos lá. Qual o esboço então da carta? Primeiro, Paulo fala da condenação de todos os homens, do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20. Ele diz que está todo mundo condenado, todos nós estamos debaixo de juízo. Segundo, ele fala que a justificação é pela fé em Jesus, capítulo 3, verso 21 até o 5, verso também 21. Então, a justificação vem ao crer em Cristo. Então, assim, Deus nos elegeu na eternidade, no tempo determinado por Ele, Ele nos regenera, nos dá nova vida, e com essa nova vida Ele nos dá um dom, que nós chamamos de fé. A fé é um dom. A salvação é somente pela graça. Esse é um dos textos, Efésios 2, citado pelo Silas Malafaia, se você assistir no YouTube. Só que ele não diz o texto todo, né? Ele fala assim que a salvação é pela graça, mas esquece de dizer que é mediante a fé. Então, nós temos a salvação pela fé em Cristo e a fé é um dom de Deus, diz o texto, né? Então, não é algo que vem de nós mesmos, mas é dado por Deus. Logo, Deus dá fé àqueles a quem Ele chama. Terceiro, a santificação e a nova vida, capítulo 6 ao capítulo 8. Nós estamos num processo de santidade que vai terminar somente na segunda vinda de Jesus, tá? Então, as tristezas, as angústias, o desânimo, os pecados, as falhas, os tropeços, a escuridão da alma, as angústias, isso tudo faz parte da nossa vida. Não pensem, os irmãos, que você vai viver uma vida plena aqui. Longe disso.
Nós podemos sentir a alegria da salvação, o gozo da vida eterna, a esperança de que Jesus virá e que nós somos salvos. Mas nessa vida aqui, nós vamos sofrer até o dia em que o Senhor nos chamar. Então a gente tem assim, momentos de refrigério, momentos de luta, momentos de paz, momentos de tribulação, momento de saúde, momentos de enfermidade, momentos de bonança financeira, momentos, alguns passam a vida toda, né, sempre no aperto da vida financeira, enfim, a gente está sorrindo, ora está chorando, e assim a gente vai caminhando. Quarto, dispensação, aqui falando sobre o Israel de Deus, capítulo 9 ao capítulo 11, ele fala que Deus fez um chamado a Israel, cujo objetivo era apontar, a partir de Israel, todo o seu povo, a saber, a sua própria igreja. Tá? É por isso que ele cita o caso de Jacó e Esaú. Esaú era quem deveria ter o direito à herança, à primogenitura, à bênção espiritual. No entanto, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, antes que eles houvessem nascido, feito bem ou mal. Para dizer que a salvação foi pelas obras, Deus escolheu antes deles nascerem. Quinto, exortação e uma sessão prática, capítulo 12 ao capítulo 16. Então vamos lá, respostas da carta. Ela responde basicamente 3 perguntas. Primeiro, como o homem pode se tornar justo para com Deus? Está do capítulo 1 ao capítulo 8. Tem a resposta. Segundo, qual a participação de Israel na história? Do capítulo 9 ao capítulo 11. Terceiro, quais as manifestações práticas da vida cristã no dia a dia? Capítulo 12 ao capítulo 16. Então, fomos salvos e justificados. Israel teve sua importância, mas nós somos o Israel de Deus, tanto judeus quanto gentios, tanto grego quanto judeus, todos são agora chamados para a salvação. E por último, tendo essa compreensão, nós temos que viver isso na prática, no dia a dia. Síntese, irmãos. Aqui eu não consigo ler. Os temas da carta são, olha só quantos temas tem a carta aos Romanos. A universalidade do pecado, a lei de Deus, o julgamento, o destino humano, a fé salvadora, as obras, a graça, a justificação, a santificação, o plano da salvação, a obra de Cristo e a ação do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, os judeus e os gentios no plano de Deus e a mensagem que a igreja deve pregar e os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. É uma teologia sistemática. Leia a carta de Paulo aos Romanos e você vai encontrar todos esses títulos. Concluindo, uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos permite-nos vislumbrar, enxergar a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. Então, todos os homens estão debaixo de juízo. É assim que Paulo nos ensina na sua carta. Todavia, a carta mostra de forma clara que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, veio ao encontro de pecadores e, através do sacrifício vicário, a palavra vicário significa substitutivo, ele morreu no nosso lugar, nos tirou das trevas e nos deu uma nova vida no poder do Espírito Santo. Então, isso é o que nós aprendemos com a carta de Paulo aos Romanos. Todos os homens condenados desde a queda de Adão. O único meio de salvação, Jesus Cristo. Como se é salvo? Crendo em Jesus com todo o coração e confessando com os lábios. Isso acontece para quem quer? Paulo diz não. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus em usar a sua misericórdia. Então, valorize isso. Se você hoje entende o Evangelho, não é porque você ou eu somos melhores do que os que não entendem, mas porque Deus usou de misericórdia para conosco. Que Deus foi bondoso e generoso nos chamando ao Evangelho. Todos nós, irmãos, que aqui estamos,
sentados em volta da mesa do Senhor, que é a sua palavra, somos privilegiados. Quando a gente fala da doutrina da eleição, não é motivo de orgulho, de presunção ou de arrogância, de alguém dizer assim, sou melhor do que o outro porque fui escolhido. Nunca a Bíblia ensina isso. Ao contrário, a doutrina da eleição vem para nos humilhar, para dizer assim, você não é nada, você não merecia o que você tem, portanto, valorize, valorize, porque nós somos desobedientes, nós somos rebeldes, nós somos filhos indisciplinados muitas vezes. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós valorizemos cada dia mais esta salvação dada graciosamente, mas que custou muito caro, custou a vida de Jesus. Não tratemos a salvação como algo como algo de mero valor, né? Como algo que não tem tanta importância. Salvação muito valiosa. Ela é muito valiosa porque ela custou o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então, quando nós oramos, nós temos que pensar assim: hoje sou salvo porque Jesus veio, nasceu como homem e morreu em meu lugar. Que amor bendito, né? Amor, um hino antigo que diz assim, amor que por amor descestes e na cruz morrestes em meu lugar. Então Deus nos amou ao ponto de entregar o próprio Filho para morrer por nós. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé, vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, obrigado por mais esta noite, pela Tua palavra, por esse tempo em que nós podemos nos debruçar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quanta riqueza doutrinária, quanto alimento espiritual, quanta sabedoria do alto nos é revelada ao lermos essa carta. Nós te louvamos porque o Senhor é bondoso para conosco, porque o Senhor nos amou, como diz a carta aos Romanos, quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor nos amou quando nós vivíamos no pecado. Nada do que nós temos hoje é resultado dos nossos méritos ou das nossas obras. Tudo é graça, tudo vem das mãos do Senhor. Por isso nós queremos expressar a nossa gratidão por esta bendita salvação em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.